Calma, Ah, Daniel, calma, Daniel. agora. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, dia 26 de janeiro de 2022, quarta-feira, 19 horas, em ponto, né? Estamos aqui para a defesa da dissertação do aluno Daniel da Silva Almeida, cujo título é Nova Lei de Licitações e Contratos, Perfil Profissiográfico e Mapeamento das Competências para as Funções Essenciais de Compras Governamentais nos Municípios Sergipanos. De antemão, gostaria de agradecer à professora Rosilei pelo aceite de participar da banca, o professor Pedro Durão, da mesma forma, e saudar os demais colegas que aqui estão para assistir a defesa do Daniel. Tá? Daniel, lembrando que você tem aí cerca de 30 minutos para fazer a sua apresentação, para que depois a gente possa passar para a arguição da banca, ok? Então, agora são 19 horas e 1 minuto. Controla aí seu horário para não se estender muito além dos 30 minutos, para que a gente possa aí respeitar o roteiro previsto, tá bom? Então, Daniel, boa noite, boa sorte, pode começar. Então, boa noite, professores. Né? Estamos aqui para defender a dissertação, né? Como o professor Zamanini falou, a nova lei de licitações e contratos, trazendo perfil profissiográfico e mapeamento das competências para as funções essenciais das compras governamentais nos municípios sergipanos. De forma introdutória, queria só fazer trazer aqui para vocês, né, que a ideia de trabalhar essa gestão de competência da nova lei de licitações surgiu quando, em 10 de dezembro, né, de 2020, o Senado aprovou o projeto de lei 4.253, né, de 2020, que seria aí, futuramente, a nova lei de licitações, encaminhada para a sanção presidencial em 12 de março de 2021 e, finalmente, transformada em lei, a Lei 14.133 de 2021, em 1º de abril de 2021, e que trouxe no seu bojo ali a questão da valorização do capital humano. Nesse sentido, quando a gente está trazendo a questão das licitações, é uma ponto tão importante que Tocci Faria, por exemplo, destacou que o mercado de compras governamentais tem um elevado grau de importância, não apenas aqui no Brasil, como em todo o mundo. Situação essa, né, que trouxe a necessidade de regulamentação e que chamou ali a atenção, despertou a OCDE. Aproximadamente aqui, os dados que eu levantei em 2019, exercício 2019, 3% do PIB brasileiro, né, trouxe aí envolve essa questão de compras governamentais, né, onde 960 bilhões foram movimentados, né, em todos os setores da economia. Em 2020 teve uma pequena queda, né, eu não apresentei os dados aqui, mas em torno de 4 e pouco por cento, mas de qualquer forma não deixa de sair da casa dos bilhões de movimentação, demonstrando tão a importância das compras públicas. Então, quando saiu a nova lei que trouxe esse foco na gestão de competências, né, a gente procurou trabalhar o Estado, os municípios de Sergipe, né, subdividindo com base no decreto estadual de 24.338 de 2007, né, onde dispomos aí de 8 territórios. Né. A ideia de trabalhar também acabou coincidindo com o novo ciclo de gestão municipal, né, de 2021 a 2024. Então, vai ser essa gestão que vai ser responsável por estar promovendo a mudança da gestão de competência ali dentro dos municípios, que a nova lei de licitações aborda, e se não ela, talvez a sua continuidade, caso esses gestores busquem a reeleição. Né? Então, é muito importante, né, e aí eu trago as palavras aí do professor Durão, né, que é fundamental a gente determinar, né, a administração pública determinar que seja essencial alcançar esses objetivos pela administração pública, já que o cunho final, o projeto final é atender o interesse público, né, ter ali a satisfação coletiva. Né? Então, a gestão por competência, ela se tornou muito importante para a administração pública, que até então não se trabalhava isso, a gente vê hoje na administração pública
um RH hoje, que é basicamente folha de pagamento, né? Então, os gestores vão ter que trabalhar de uma outra maneira. Por isso, a ideia de trazer esse trabalho, de voltar a gestão de competências para os municípios, né, tende a desenvolver tanto a competência das pessoas como das equipes de trabalho, buscando ali o correto norteamento decisório por parte da gestão pública. Ah, quando a gente puxa a lei de licitação a mais antiga, a lei 8666 e a 10520, a lei do pregão, a gente percebe que nelas não existem ali uma obrigatoriedade das funções decisórias serem ocupadas por servidores efetivos. E essa é uma das preocupações que foram trazidas pela nova lei de licitação. Então, equivocadamente, muitos gestores trabalham esses cargos como funções colaterais. Então, normalmente tem um cargo administrativo e dá uma função em comissão para eles ou não, ou simplesmente fazem a designação ali do servidor, né? E muitas vezes tem indicação externa, sim. Então, isso acaba trazendo um problema para os municípios sergipanos. Então, como é que esses municípios, né, vão estruturar as compras governamentais utilizando-se, valendo-se de servidores efetivos ou de empregados pertencentes aos quadros permanentes públicos, né, de modo que consiga atender às exigências propostas pela nova lei de licitação. Para que a gente consiga responder essa pergunta, então, nosso trabalho ele trouxe como objetivo geral elaborar uma proposta com perfil profissionográfico para os agentes públicos, nas funções essenciais das compras governamentais para os municípios sergipanos, à luz da Lei 1433, de 2021, e como objetivos específicos, identificar os perfis profissiográficos dos agentes públicos das funções essenciais trazidas pela nova Lei de Licitações, mapear as competências necessárias para o desempenho das atribuições previstas na nova Lei de Licitações, verificando se há necessidade de criação de cargos públicos específicos e de realização de concurso público para agentes públicos de contratações. E, por fim, propor um manual, um regulamento, né, voltado à gestão de competências, a fim de dar suporte à implementação da lei federal nos municípios. Como justificativa da escolha desse nosso tema, né, então, primeiro, eu trago ali o Munari, né, e outros autores ali que falam que o produto final dos mestrados profissionais é sempre buscar uma solução profissional, né, uma solução prática, né, então, buscando ali uma transformação da gestão pública, né, então, até por isso, a gente não pode se afastar dos princípios legais e constitucionais, né, que norteiam a administração pública, né, inclusive, o professor Torres, né, ele traz que o bem público ele deve ser cuidado, a coisa pública deve ser bem cuidada. Então, para isso, esse resultado que a gente busca com esse nosso trabalho é justamente possibilitar aos gestores municipais sergipanos, que foram pesquisados, bem como os de suas regiões, que eles possam ser capazes de mapear suas equipes de compras públicas, suas de compras governamentais, contribuindo com a melhoria deles, né, e, consequentemente, a promover a gestão por competência, de forma que traga às contratações públicas, às compras públicas, a eficiência, a eficácia e a efetividade necessária. Então, dentro do nosso referencial teórico, a gente distribuiu em alguns segmentos, começando com algumas considerações sobre políticas públicas. Então, nessas considerações, a gente trouxe ali o Nascimento, né, onde ele traz a ideia de que as compras públicas devem ser vistas, as licitações devem ser vistas como sendo políticas públicas. Apresentei também, dentre outros autores, a visão do Gordillo, né, que ele fala que, inclusive, as licitações deveriam ser consideradas como sendo um princípio, né, até mesmo porque não envolve apenas os aspectos jurídicos, né, tem que ver a questão também da gestão administrativa. E, seguindo nessa ideia, nessa tendência à governança que vários outros autores também foram abordando nesse nosso capítulo, eu destaco esse quadro trazido por Souza e Santos, né, onde ele faz um apanhado justamente de como os órgãos trabalham essa questão das políticas públicas
né, vou indo lá para a questão da governança. Então, ele percebeu ali, com base no acordo no Tribunal de Contas de 2015, esses autores, que 60% dos órgãos não selecionam uma liderança com base em competências, né? Então, já mostra aí essa necessidade de realmente estar trabalhando esse tipo de tema. Deles, 54% tem deficiência também no planejamento das aquisições. Outros 52% desses órgãos também não estabelecem objetivos para a gestão de aquisições e 90% deles, quase a totalidade, né, não estabelece sequer mecanismo de gestão de riscos. Tá? Então, veja que vai caindo ali para o quesito de governança. E aí, quando a gente fala em governança, nós não podemos deixar também de falar que a OCDE tem um gabinete exclusivo para governança, para poder trazer a, a orientações, né, para seus países membros de como proceder da melhor forma possível, né? E aí, também trazendo autores como Nascimento, Fenili, Carbon, eu destaco aqui a Falcon e o Sandes, né, que trouxe um trabalho de governança também aqui no estado de Sergipe, que através de participação popular, de participação de comitês, de estudiosos também, né, pesquisadores da universidade, chegaram ali a um trabalho que trouxe essa divisão, né, trazida pelo decreto, que hoje estamos usando como base do nosso trabalho, dos 8 territórios, né, de planejamento. Então, foi tudo com base em um trabalho também que envolveu aí aspectos de governança desses autores ali, da Maria Lúcia Falco, na época também, que era a secretária, salvo engano, aqui de planejamento do Estado. Aí entra na questão de gestão por competências, né? Governança, a gente parte para a gestão por competências e destaco, dentre outros autores também, o Duran e o Leme, né, que trazem essa questão do chá, do conhecido chá, onde temos ali o conhecimento, né, que é o saber, né, aquele conhecimento que você tem nas universidades, que você aprende, que você adquire, a habilidade, né, que é o saber fazer, como é que você vai fazer, né, e as atitudes, que é o querer fazer, né? Então, dentro desses procedimentos de conhecimento, habilidade e atitude, o gestor, né, começa a trazer a mudança, e aí a gente traz também o Gouveia, né, que trabalha essa gestão de competências, e a gente vê de um modo mais amplo, onde traz o mapeamento, e vai ter atribuições delegadas de acordo com lei ou normas internas, a seleção, a remuneração, o desenvolvimento e a avaliação. Então, alguns pontos aqui que ainda não vão ser matéria desse nosso estudo, né? Está na parte inicial, mas que é importante a gente trazer um contexto como um todo para poder entender até onde vai essa gestão por competência. E aí puxa para as compras governamentais. Quando a gente puxa a gestão por competências para as compras governamentais, né, eu começo trazendo aqui a questão da Nova Zelândia, da Austrália, Canadá, México, né, e outros países que têm na função do comprador público uma profissão específica, diferentemente do que a gente vê aqui no nosso país, onde a maioria delas é uma função colateral. E em que pese a nova lei de licitação trazer informações importantes, a gestão por competência, falar que os agentes públicos eles devem ser designados com atribuições relacionadas à licitação de contratos, ter uma formação compatível, uma qualificação atestada por certificação profissional de escolas de governo, observa-se que, de nenhuma maneira, traz a profissionalização ainda da profissão. Ela continua não sendo uma profissão, né, específica de comprador. Ela pode ser ali aplicada tranquilamente, como é hoje no Brasil, como sendo uma função colateral, né? Então, ele tem muito que evoluir nesse sentido. E aí finaliza essa ideia, né, trazendo, então, um levantamento que vai ser necessário ser feito através do perfil profissográfico, mapeamento de competências e, provavelmente, consequentes capacitações aí desses agentes de contratação.
E isso é interessante porque a gente não observa nos municípios uma preocupação de capacitação, né, dos próprios gestores. Muitos veem a questão da capacitação, inclusive, como sendo um custo em vez de um investimento. E isso pode trazer aí também a inseguranças, né, para os próprios compradores. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de tracejar o perfil profissiográfico, mapear as competências, por exemplo, a gente não pode esquecer o que o PNL traz ali a respeito da nossa cultura. Então, o setor de compras, ele bate de frente com três tipos de cultura, que é a cultura nacional brasileira, né, a cultura que nós temos dentro do serviço público mesmo, e a própria cultura do setor de compras. Então, a questão do jeitinho para resolver as coisas, a questão da necessidade do ontem, né, que o setor público traz, a questão da falta de, talvez, de pessoal qualificado no setor de compras, né, sempre talvez envolvendo ali mais agentes públicos políticos do que técnicos, né, enfim. Então, são várias culturas que precisam ser trabalhadas e chegar num ponto ideal. Já Brambila, ele traz a ideia do diagnóstico, né, trabalhando o mapeamento por competências. Então, para esse autor e os demais ali que fizeram o trabalho com ele, o mapeamento por competências, ele possibilita identificar, né, lacunas existentes, né, dentro da competência necessária para que a organização consiga estar atendendo aquela atividade. Já Fayad, né, ali trazendo também o Desinot, ele traz a questão do perfil profissiográfico como sendo algo mais abrangente, né, do que uma simples descrição dos cargos. Ele traz a questão do aprofundamento, do detalhe em pré-requisitos, né, bem como especificações necessárias ao desempenho de tarefas e de atribuição. Leme volta mais uma vez aí trazendo a questão do mapeamento de competências e ele entende que esse processo deve ser pautado na atribuição que aquele servidor deve se executar. E aí, nessa ideia de perfil profissiográfico, mapeamento por competências, a gente não encontra um trabalho onde foi realizado os dois tipos, né, de atividades aí da gestão por competência, mas Fayad, ele fala que é possível, sim, né, colocar ambas em prática de forma conjunta. Então, embora nenhum autor, nenhum trabalho tenha sido feito trabalhando esses dois pontos da gestão por competência, o autor, né, Fayad e outros, eles entendem que é possível você trabalhar tanto o mapeamento por de competências, quanto a realização do perfil profissiográfico. Então, esse nosso trabalho, né, ele trouxe como característica ali de estudo da metodologia uma natureza, quando você fala de natureza, uma pesquisa aplicada, até porque nós vamos utilizar essa pesquisa de forma prática ao final. O nosso produto final exige isso, né? Então, o quanto a abordagem ela é qualitativa, quanto aos objetivos exploratória, a coleta de dados foi feita através de pesquisas documentais, a aplicação de questionários e entrevistas semi-estruturada, né? A análise dos dados, né? Nós temos aí a análise e consolidação das pesquisas e entrevistas realizadas. O locus da pesquisa virtualmente foi Cristinápolis, Simão Dias, Laranjeiras, Carmópolis, Carira, São Francisco, Itabi e Canindé de São Francisco. E a seleção dos sujeitos deu-se entre agentes públicos dessas 8 regiões sergipanas, além de 2 escritórios que prestam assessoria técnica aos municípios. Como categoria analítica, né, e elementos de análise dessa nossa metodologia, nós temos aí a questão do perfil profissiográfico, né, onde os elementos vão ser analisados a existência de uma regulamentação específica, a importância de definição de perfis, atribuições contidas na nova lei de licitações, a definição de perfis, né, que foram buscados ali através das questões de 1 a 7 do nosso anexo, mapeamento de competências, onde a gente vai buscar o gap, as lacunas de competências, identificar servidores com perfis propostos, fazer um levantamento da necessidade de treinamento desses servidores, né, ali nas questões de 8 a 15,
e o concurso público, né, onde pode haver ou não a necessidade de criação de um cargo específico e a necessidade ou não da realização de concurso público para estar atendendo essa nossa pesquisa. A partir daí, a gente começa a trabalhar o nosso estudo propriamente dito, né, feitas as considerações iniciais, onde eu faço uma pequena abordagem rápida a respeito da licitação. Então, a licitação começou ali em 1862, né, esqueci o nome agora que se deu, né, esqueci o nome realmente eu esqueci aqui, permito até dar uma olhada nesse material, deixa eu pesquisar, o regulamento de arrematações do Ministério da Agricultura, Comércio, né, e Obras Públicas. Né? Então, ali foi o primeiro passo que nós tivemos ali referente a licitações, a compras públicas, mas, na verdade, os primeiros artigos foram surgir em 1922 com o Código de Contabilidade da União. Então, ali sim, você teve alguns artigos voltados mais aí para licitações. Em 1967, o Decreto-Lei 200 trouxe ainda mais a questão da reforma administrativa aí da União, mas que um ano depois, com a Lei de 5.456, fez com que estados e municípios também tivessem que seguir, né, essas orientações aí no que fosse pertinente à licitação. Esse movimento aí durou pouco tempo, porque em 86 saiu o Estatuto das Licitações e Contratos da União, e aí estados e municípios ficaram fora de novo. E estados e municípios só foi retomar a parte de licitação com a Constituição Federal de 88 e, posteriormente, com a Lei 8666, que trouxe ali as normas gerais de licitação de contratos que nós temos hoje. No estado de Sergipe, né, em 2006, tivemos ali a Lei Estadual 5.848. Nos municípios pesquisados, nenhum deles tem nem sequer um regulamento que trate sobre licitação de contratos, apenas o município de Aracaju aqui, né, que eu consegui verificar que existe um regulamento, mas que não foge à linha de raciocínio da Lei 8666. E aí, em 2021, né, a Lei 14.133, né, que aí sim trouxe essa gestão de competência à tona e trouxe pontuou diversos atribuições, né, dentro da sua lei, dentre aquelas que eu destaquei aqui, por exemplo, que vai exigir que o servidor seja, em algumas delas, efetivo e em outras, preferencialmente efetivo. Né? Então, algumas têm a obrigação, segundo a Lei 1433, enquanto outras é apenas uma preferência. Só que aí, nesse sentido, autores como Torres, como Carmona, como Dallari, né, eles trazem que a partir do momento que os órgãos, que a lei ela entra no mérito da organização administrativa, ela está fugindo, né, o ponto de normativa, né, de regra, né, geral. Ela está entrando no cunho específico e provavelmente entrando no mérito da inconstitucionalidade, porque está fugindo, inclusive, as diretrizes, né, as condições de diretrizes estipuladas aí quando você trabalha a questão das normas gerais. Então, eles consideram que esses pontos que a lei de licitações traz, que deva ser servidor efetivo, né, na verdade, não deve ser seguido pelos entes, né, pelos estados e pelos municípios. Então, como a gente falou, nosso trabalho está envolvendo aí as 8 regiões, né, os municípios que a gente já citou anteriormente, né, estão aqui. E aí, nesses municípios, a gente conseguiu 26 entrevistados, né, servidores entrevistados, né, distribuídos aqui na tabela: 5 de Cristinápolis, 3 de Simão Dias, 4 de Laranjeiras, 6 Carmópolis, 2 Carira, 1 São Francisco, 4 de Itabi e 1 de Canindé São Francisco, conseguindo abranger as 8 regiões e mais 2 escritórios que prestam assessoria para os municípios. Observe que nos entrevistados, a maioria deles pertence à fase de seleção. São pregoeiros, comissão de licitação, equipes de apoio, né?
aproximadamente um pouco mais de um terço deles estão ali na fase preparatória, né, a assessoria jurídica, algum setor solicitante, né, advogado, e por mais que os tribunais de contas falem da necessidade de capacitação, principalmente por causa das falhas de gestão e fiscalização de contratos, apenas um servidor envolvido nessa fase respondeu à nossa pesquisa, assim como apenas um do controle interno também respondeu à nossa pesquisa. E é interessante destacar, nesse ponto, né, que dentre esses servidores entrevistados, a gente percebeu muita dificuldade deles saberem se eles tinham ou não uma função de comando, chefia, né, de coordenação, de supervisão, de gerência. Eles parece que ficavam meio que sem saber, né, se realmente tinham ou não essa capacidade. Então, veja que já gera uma dúvida, já gera uma insegurança até para a própria atuação deles, né? Mas uma coisa foi fato, todos eles, né, com exceção de 4 ali, falaram que não existe um plano de carreira para os cargos que eles estão atualmente. Eles estão distribuídos também, foram distribuídos, né, dentro das respostas deles. Eu pude compilar aqui a maioria em secretarias de planejamento, administração e finanças, né, e desses 16 que estão aqui, tem servidores que são de licitação de contratos, que eles estão lotados nessa secretaria, né. Alguns falaram que era da licitação de contratos, não conseguiram escalonar um pouco mais a sua participação, de onde é que eles eram, né? E enquanto que um sequer entendeu a resposta, ou a pergunta, perdão. Daí partimos, então, para questionando-os a respeito do conhecimento, né, de uma regulamentação específica que tratasse do cargo deles, né? Então, 15 deles disseram que não conhecem a regulamentação, enquanto que 11 falaram que conhecia. Só que desses 11, apenas 2 citaram um regulamento que trouxesse ali a especificação do seu cargo. E os demais, né, trouxeram, falaram a lei de responsabilidade fiscal, Tribunal de Contas do Estado, né? Então, respostas que não tinham nada a ver com a pergunta que nós queríamos, né, com o objetivo que nós queríamos na pergunta. Então, mostrando que realmente tem um despreparo intelectual nesses níveis. E o interessante, né, o que mais preocupa, é que a maioria desses servidores tem mais de 10 anos de serviço, né? Então, já deveria, pelo menos, saber um pouco da legislação da sua área de atuação, né? Então, isso mostra, mais uma vez, que realmente tem uma preocupação, uma falta de conhecimento, talvez, né, uma falta de interesse desses servidores em estar preparado para aquelas atribuições. Então, mais uma vez, trazendo a importância da nova lei de licitação agora, quando fala de gestão de competência, de ter que entender um pouco o pessoal. Agora, um ponto importante que veio, né, nessa análise de cargos é que a metade desses entrevistados entende que essas funções de compras e contratações também, algumas delas trazem risco à saúde, né, o que leva também a uma outra preocupação que o gestor, né, público vai ter que ter e que volta mais uma vez para a gestão de competência, uma vez que terá que ser feito um levantamento a respeito trazendo a legislação, né, de segurança do trabalho para o entendimento desse tipo de atividade. Quando questionado sobre o conhecimento das atribuições dos seus cargos e o desempenho da função, a gente consegue perceber aqui nos servidores, né, que muitos deles, né, conhecem ali, alegam conhecer a nova lei de licitação. No entanto, é possível a gente verificar que esses dados, né, eles não são tão bonitos como aparece aqui, ó. A gente consegue observar ali, por exemplo, 57% deles disseram que conhecem a lei de licitação, mas que 65% deles aceita assumir alguma atribuição trazida pela nova lei de licitações. Vamos trazer para o inverso agora. Na verdade, apenas um não aceita assumir uma atribuição voltada ali para a nova lei de licitações. Ou seja, apesar de nós termos ali 16 que dizem que aceita, nós temos próxima 6 ou 7 ali, agora não recordo, acho que são 6, né, que talvez aceitem,
e mais aquele outro ali que não soube responder. Então, nós podemos ter ali dos 26, 25 possíveis candidatos a assumir uma função de licitações, só que desses 25, apenas 15 se considera conhecedor. E desses 15, praticamente metade, ali 8, né, sequer desconhece as suas próprias atribuições. Né? Não, 15, 8, 7, perdão. 7 sequer conhece as suas atribuições. Então, veja que há um desencontro de informações. Eles querem assumir, mas eles não sabem o que vão fazer. Né? Então, mais uma vez, demonstrando aí a ausência, né, de capacidade técnica, de conhecimento necessário para estar desenvolvendo. Talvez o medo seja ficar desempregado, né? Eles querem assumir, ou, na pior das hipóteses ali, né, ou na melhor das hipóteses, melhor dizendo, eles queiram assumir e ali no desenrolar da atribuição, ele ir aprendendo como se faz, o que é temerário, até porque as compras públicas não é nada fácil ali, são pontos que nós temos ali muito cuidado quando a gente trabalha a gestão pública. Agora, interessante é que nesse quesito, a maioria deles, dos entrevistados, entendem que mesmo trazendo a questão da efetividade, porque ainda assim ele tem na ideia deles a questão da efetividade, a maioria entende que os municípios vão conseguir atender às exigências, às necessidades pessoal, conforme está sendo trazido ali pela nova lei. Desse pessoal, 11 dos entrevistados, pelo menos 11 ali, ou perdão, 13, né, não concordam com a exigência de de ser um cargo efetivo, né, ali na nova lei de licitação, né, assim como também não concorda que seja feito concurso público. Dos que entendem que deve ser um cargo efetivo, dos 11, 10, né, entendem que deva ser concurso público, e o interessante é que, na verdade, desses 11, apenas 8 responderam que concordavam. Os outros 3 vieram lá do talvez. Né? Então, eles não sabem, mas, ao mesmo tempo, eles querem que seja através de concurso público. Né? Então, e um ponto que eu trouxe aqui, inclusive, para destacar, é que nessas respostas negativas que foram trazidas, teve um servidor que falou o seguinte, ó, a maioria dos servidores efetivos do município só pensam em gratificação, né? Ou seja, eles querem só ter um cargo efetivo de licitação, mas pensando não na atribuição, e sim na gratificação. Né? Realidade é essa que muitos de nós já vivenciamos, e, inclusive, os próprios escritórios ratificaram informações parecidas, né, pertinentes. Então, esses nossos dados, né, eu trouxe algumas considerações a respeito dele, né, foi percebida uma certa desproporcionalidade na participação de servidores, alguns municípios com mais, outros com menos, mas isso foi realmente decorrente do teletrabalho, né, dos regimes de escala por conta da pandemia da Covid-19, alguns talvez com dificuldade, inclusive, de acessar o Google Forms, né, por várias vezes a gente encaminhou os links, mas o importante é que nós conseguimos alcançar os 8 municípios, sendo que houve a substituição do município de Gararu, inicialmente previsto, justamente por conta dessa dificuldade, por Canindé de São Francisco, mas que não comprometeu em nada a nossa pesquisa, até porque nesse município também teve mudança de gestão, teve mudança de situação, e, como constatado em todos os municípios, né, todos tinham novas equipes de trabalho, que era justamente o objetivo da nossa ideia inicial. E com isso a gente conseguiu trazer um manual técnico para apresentar um PTT aí, onde traz a questão da possibilidade de como está implantando, está realizando a definição do perfil profissiográfico, mapeamento de competências, a sua implementação, e sugerindo, inclusive, um modelo de regulamentação da gestão por competência nessa fase inicial, junto à gestão municipal. Tá? E aí, com isso, a gente conclui o nosso trabalho, né, trazendo os desafios que foram apresentados. Então, a nova lei de licitação trouxe para os municípios o desafio de trabalhar a ocupação das funções essenciais com servidores efetivos ou empregados permanentes, né? E bem como observar a segregação de função, que também veio aí como forte princípio na nova lei de licitação. Desses pontos que veio como primeiro impacto, surgiu uma luz no fim do túnel, onde os municípios
não podem não ter uma preocupação com a questão da servidores efetivos. É claro que aí ainda deve demandar um, uma análise lá pelos tribunais de contas, né? Mas a doutrina já demonstra que há um caráter, não de norma geral, mas de norma específica nesse tipo de exigência. No entanto, não pode se esquecer da segregação de função, que aí sim, né, para que isso possa se cumprir, os gestores têm que entender, têm que saber qual o capital humano que ele tem na mão. Então, para isso, vai ter o conhecimento do perfil profissionográfico das atribuições que vão ser desenvolvidas, vai ter que ter os seus servidores ali mapeados, né, para que possa estar colocando-os de maneira mais otimizada na gestão pública. E, independente disso, pelas respostas, pelos trabalhos que nós tivemos aí nas nossas pesquisas, a necessidade de capacitação não é só para aqueles que vão exercer essas futuras atribuições, mas para, de uma forma geral, né, inclusive para quem já está lá, porque foi percebido realmente muitas dúvidas dentre as respostas que foram apresentadas por todos os servidores. E aí, por fim, né, a gente trouxe essa formatação desse nosso trabalho, dessa nossa proposta final, com o intuito de trazer subsídios, né, para a correta implementação, a implantação da gestão por competências junto aos municípios sergipanos. Tá? E aí, com isso, gero aqui meus agradecimentos finais aos professores que fizeram parte da banca, aos colegas que estão aqui assistindo também, e vou abrir aqui descompartilhar a tela para que seja apreciado e seja dado voz aos professores de maneira a trazer a contribuição necessária para esse nosso trabalho.